Meu querido Massa, eu tenho que me alongar um pouco, mas como eu sei que você ouve os meus áudios quilométricos, como você falou, mas é preciso entender uma coisa. Não é uma venda de ilusão, porque na Constituição Federal está escrito lá que todo cidadão tem direito ao crédito, porque o crédito é o resultado do dinheiro que o governo arrecada e da parte que vai para os bancos de fomento, ou seja, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim. Os bancos oficiais ele têm a obrigação de fornecer crédito a qualquer cidadão brasileiro, seja ele pobre ou seja ele rico. O que você estranha é que nos governos passados, apesar disso ser uma coisa constitucional, o que eles faziam? Eles emprestavam dinheiro apenas para os ricos e negavam esse crédito aos pobres. Então, o cidadão entrava no banco e o gerente o tratava de acordo com a sua vestimenta. Se ele fosse um fazendeiro, ele abria o leque e emprestava o dinheiro todo do banco e podia até tomar o prejuízo. Mas quando o cidadão era pobre, que tinha uma boa ideia, simplesmente era rechaçado. O pobre jornalista queria escrever um livro e chegando no banco pedia 50 mil de financiamento para fazer o livro, o banco negava. Mas o fazendeiro que falava que ia plantar 50 tarefas de mandioca, o banco emprestava o dinheiro a ele. Aí depois ele chegava no banco e dizia o seguinte: olha, não choveu o suficiente, eu perdi a mandioca, não vou pagar. E tinha um perdão de parte da dívida e a outra parte ele não pagava de jeito nenhum. Entendeu como é que funcionava? Então, Lula, ele não vendeu a ilusão. O que ele fez? São coisas simples, mas às vezes as pessoas precisam entender como é que funciona a engrenagem das coisas. Não tem mistério algum. Aí, o que Lula fez? O Brasil, quando Lula assumiu o governo, tinha 36% de esgotamento sanitário. Onde é que Lula achou um vetor? Ora, se você incentiva o governo a financiar com o próprio dinheiro do trabalhador, do Fundo de Garantia, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do PIS, do PASEP, do COFINS, todos esses impostos que saem das costas, do sangue, do suor e das lágrimas de cada trabalhador, simplesmente esse capital é o capital do financiamento. Aí o que ele fez? Ele simplesmente estabeleceu de fazer 22% do esgotamento sanitário do Brasil. Com esse esgotamento sanitário, gerou uma renda enorme no país. Por quê? Porque para fazer esgoto tem que cavar o chão, tem que comprar o cano, tem que comprar a cola e tem que empregar um bocado de gente. Esse bocado de gente trabalhando recebia ali salários entre 1 a 3 mínimos, ou seja, entre 1.000 e 3.000 reais. Essas pessoas tinham dinheiro para poder comer carne, comprar frango, comprar ovos, comprar verdura, né? E também, quem sabe, até pagar a escolinha da sua filha ou do seu filho. Com isso, esse dinheiro ia girando para o cara que vendia carne, que vendia ovos, que tinha a escolinha da filha do cidadão que foi matricular, que pagava o professor, e por aí a economia foi crescendo, né? Não obstante a isso, o que ele fez? O programa necessário de habitação popular. Então, 3,5 milhões de casas populares construídas no Brasil deram emprego a muita gente durante muito tempo. Essas casas já nasciam com energia, que também era um dinheiro, já nasciam com esgoto, que também era o dinheiro, né? Já nascia com as ruas pavimentadas, que também é o dinheiro, os parques, as escolas e tal. Então, esse é o trabalho de Lula, do governo Lula. Aí, não satisfeito com isso, Marcinha, ele encontrou no Banco Nacional de Desenvolvimento Social
que é o banco que serve para emprestar dinheiro a todo mundo, mas não emprestava para pobre, só emprestava para empresário, rico. Pobre não tinha acesso. Aí ele fez um cartão do BNDES para todo mundo. Então tem gente que tem uma empresazinha que tem um faturamento de 10, 15 mil reais no ano, mas ele tem um cartão do BNDES com juro pequeno, melhor do que aquele que o gerente olha para ele e diz que não tem o dinheiro para emprestar, ou pede a ele 10, 15 avalices para ele voltar desanimado e não sair do lugar, que esse era o esquema do Brasil antes do governo Lula. Eu não estou aqui entrando no mérito, roubou, esquece isso, eu estou falando de ação. Aí o que acontece? Com essa movimentação, o Brasil gerou 20 milhões de empregos. Mas as políticas que foram colocadas, mas eu tinha falado, dos 10 milhões, 10 bilhões que ele pegou, ele fez o fomento do Bolsa Família. Mas ele fez um Bolsa Família diferente do passado, eu já disse isso em vários áudios. No passado, era a cesta básica que chegava nas casas das pessoas. Era o leitinho que você toma, leite em pó que nós tomávamos na escola do Mingau, você está lembrado? Só que aí quem ganhava dinheiro era quem? Era São Paulo, Rio e Minas. O restante do Brasil só fazia pronto. O que Lula fez, Massinha? De modificar. Ele deu ao cidadão um cartãozinho para o cara tirar R$ 200 no banco. R$ 200. Que qualquer metido a rico de conquista gasta isso numa hora num bar. Com esse dinheiro, ele libertou a maior parte da população do prefeito da cidade pequena, que pegava o dinheiro do povo e ficava, eu lhe dou o remédio, eu lhe dou o que. Então, o que aconteceu? O cidadão que tinha R$ 200, ele não batia mais na casa do prefeito. Com isso, ele fez uma revolução. O cidadão comum não precisava mais do prefeito para pedir esmola. Esse cidadão com R$ 200 do Bolsa Família e mais 1.000 pessoas na cidade, você entendeu o tanto de dinheiro que formou? Aí ele comprava a mesma produção que gerava na cidade essa comida que eu estava falando. Aí o cidadão plantava milho, feijão, hortaliças e vendia para o mercadinho da cidade. E o mercadinho da cidade vendia, ou mesmo essa pessoa vendia para a merenda escolar, um outro programa do governo bem avançado. Então, antes você comprava a merenda escolar e tinha aqueles escândalos enormes de pessoas que vendiam, até hoje compram, né, açúcar, essas coisas que o produtor do lugar não pode fazer. Mas aqui em Vitória da Conquista, para lhe dar um exemplo, a prefeitura de Conquista no governo de Guilherme Menezes comprava fruta do fundo de quintal das pessoas. Tinha 100 pessoas em Conquista inscritas no programa de merenda escolar e essas pessoas plantavam abacate, limão, laranja, mamão e vendiam para a prefeitura botar na merenda dos meninos. Logo, essa receita ficava onde? Dentro de Vitória da Conquista. Entendeu? Isso é ação do governo Lula. Ele não disse a ninguém, olha, tem um crédito ali para você comprar um carro. Não. Essas condições de vida do cidadão, né, foram permitindo a ele galgar sonhos que ele tinha, de ter um carro, de ter uma moto, como os ricos tinham, porque eles já tinham dinheiro para pagar. Ele não tomou o dinheiro com eles depois não ter para pagar, não. Ele tinha para pagar. Por quê? Porque ele poderia, por exemplo, sendo ele pedreiro, cobrar R$ 200 por dia, que era o valor do pedreiro. Então, se ele cobrava R$ 200 por dia, em tese ele ganhava R$ 5.500 por mês. R$ 5.500 por mês, ele tinha o dinheiro para comprar o carro. Ele tinha o dinheiro para comprar a moto. Ele tinha o dinheiro para viajar do avião. Entendeu? Então, ele tinha as coisas. Só que o Brasil vinha nessa sequência desde 2003. Aí, infelizmente, o que aconteceu? A classe média, que é o que esse rapaz fala aí, esse jurista, essa classe média não gosta. Porque a classe média, estando no Los Pampas, se chegar os meninos da Patagônia, o cara vai embora, que ele não quer ficar junto. Ele acha que o mundo é dele. Aí
Com esse dinheiro não há venda de ilusão. Agora, você não pode tutelar dos brasileiros quem pode comprar carro e quem não pode. Você cria as condições para que a família tenha a receita. E foi isso que o presidente Lula criou no Brasil. É uma transformação muito simples, mas ele fez por quê? Ele fez porque ele sabia que as pessoas precisavam disso. Quantas pessoas adquiriram imóveis próprios, casa própria, independente do Minha Casa e Minha Vida, pelos incentivos fiscais do governo de Lula, né? Então, feito isso, o que é que ocorreu? Eu jogando aqui para que você entenda melhor o caso de Vitória da Conquista. Por que Vitória da Conquista tem hoje um PIB de 7 bilhões? Foi graças ao governo Lula e graças aos 20 anos do governo do PT, que investiu maciçamente na cidade. Só Vitória da Conquista, Marcinha, recebeu 1,5 bilhão na construção das casas populares. Esse dinheiro ficou na Sincal, que patrocina seu programa, ficou na Cofete, que podia patrocinar seu programa ou não, ficou na Madeireira Real, né? Ficou na Ney Madeireira, ficou na casa que vende prego, ficou no hospital porque o cidadão pôde pagar uma consulta, ficou nos consultórios médicos de Conquista e ficou também nas lojas que tinham os artigos para vender. O cidadão comprou mais meia, comprou mais sapato, né? Comprou mais calça, comprou chapéu, né? Então, houve essa movimentação. Teve o dinheiro para pagar o show, que Massinha trouxe o cantor, o cidadão teve o dinheiro para pagar, e foi lá e pagou, né? Então, tudo isso foi a movimentação, né, com todos esses serviços de medicina, de educação, de comércio, de indústria de Vitória da Conquista, movimentado com o dinheiro que rodava na praça, que o produto interno bruto de Conquista passou de 800 mil reais, 800 milhões de reais em 1998 para 7 bilhões de reais em 2018. Então, esse dinheiro existe dentro de Vitória da Conquista. A poupança financeira de Vitória da Conquista hoje é de 2 bilhões de reais. Olha o que eu estou falando. Significa dizer que se Vitória da Conquista quiser um crédito de 2 bilhões, ela encontra nos 10, 15 bancos que tem em Conquista, sei lá quantos tem. Então, tudo isso é fruto da economia da cidade, da economia da região. E isso é produção de governo. O governo tem que fazer isso. Ele não pode, como você está entendendo, criar uma ilusão que o cara pode viajar de avião, não. Ele tem que viajar de avião sempre, porque na Argentina o cidadão viaja, no Chile o cidadão viaja, nos Estados Unidos o cidadão viaja, na França, né, na Suécia, em todos os lugares do mundo o cidadão viaja. Comum, não tem problema nenhum. Mas aqui no Brasil foi criada uma ideia de que avião era só para rico, né? Não era para pobre. Pobre não podia viajar de avião. Então isso foi tirado quando você deu essa condição de movimento da economia. Então, quando você, por exemplo, pagava um salário mínimo de $60 em 2002 e passou para pagar $300 no governo Lula, que agora achatou e não chega nem, que chega hoje a $200 hoje é o salário mínimo, você deixou de movimentar a economia um pouco. Quando o governo Lula aprovou os direitos trabalhistas de pessoas, que alguns chamam de quê? Direito da empregada doméstica. Quanta gente foi contra? Tem gente que acha que empregada doméstica não pode ter fundo de garantia. Tem gente que acha que empregada doméstica não tem direito ao INSS. Tem gente que acha que empregada doméstica não tem direito a plano de saúde. Tem gente que acha que empregada doméstica não existe, sob o ponto de vista político. Aí é que está o engano que você precisa mudar. Porque isso não é coisa de Lula, é coisa do mundo inteiro.
Você chega nos Estados Unidos da América, na França, na Alemanha, não existe a figura de empregada doméstica. Empregada doméstica é coisa dessa elite porca, dessa classe média vagabunda do Brasil, que explora a pessoa e diz assim: eu estou criando. Era assim que falava no passado. Pegou a filha de fulano para criar. E é tudo mentira. Ou eu estou ajudando a minha empregada doméstica, eu ajudo ela. Que ajuda coisa nenhuma. Trabalha igual a zorra, vai fazer o serviço. O Rafaelzinho Nunes fala comigo: Paulo, olha só, o cidadão cobra R$ 25 para lavar um carro. Mas você não lavaria um carro com 25. Então nós precisamos valorizar as pessoas. E aqui no Brasil existiu o quê? E ainda existe uma ideia do pessoal que vota em Bolsonaro que raciocina o seguinte: tudo que tem no Brasil é nosso. Esses pobres estão tomando emprestado e vai ter que pagar caro com isso, com suor, com sangue, com a lágrima. É isso, Marcinha. Desculpe o áudio longo e quero dizer, pedindo a sua permissão, que vou aproveitar esse áudio para jogar na rede que eu produzi aqui, porque eu tenho essa consideração grande. E aí estou dizendo, é isso que acontece. Onde você via no passado pessoas pobres sentadas no jardim, Lula proporcionou isso. Queira ou não, foi isso. Olha, o bairro chamado Primavera, aquilo era o Pelajegue, onde as pessoas comiam carne de charque. E isso era uma festa. Onde os trabalhadores daqui da região do Alto Marom, que trabalhavam na Fazenda São Domingos, né, que trabalhavam na Fazenda Pau Brasil, eles compravam farinha e um pedaço de carne no final da semana e bebiam 1 litro de cachaça e voltavam de cavalo. Né? Era assim que funcionava o passado de conquista. As ruas de Vitória da Conquista nunca tinham ouvido falar em calçamento. E tudo isso, não estou dizendo que essas coisas foram conquistadas no governo Lula, mas no governo Lula, por exemplo, você pode chegar hoje no Miro Cairo e ver o Miro Cairo de hoje e observar o Miro Cairo de antes de Lula. Ou nos próprios Campinhos, ou exatamente ali onde tem um shopping Conquista Sul, que foi construído para rico, no Morada dos Pássaros. Aí você vem no Vila América e observa o que as ações de governo fazem para que as pessoas tenham uma vida melhor. O Vila América é um exemplo. Né? Mas eu quero lhe dizer, Marcinha, que isso não é uma prerrogativa de Lula. Lula apenas fez o que a Alemanha fez em 1950. Veja só, a Alemanha estava arrasada com 2 guerras, liquidada. Mas é um capítulo maior aí, eu não vou entrar no mérito, mas eu quero dizer o seguinte: a Alemanha fez, em 1950, o que Lula fez no Brasil entre 2003 e 2014. Lula estabeleceu cota para pagar um pouco da dívida que a gente tinha com os africanos, pagando, dando oportunidade aos seus descendentes de trabalho e de consideração para que eles entrassem na universidade. Mas isso também foi feito nos Estados Unidos, só que foi em 1930. Entendeu? Não tem nada de novidade, a sociedade evolui. Então, baseado nessas coisas, é que a gente tem que entender como é que funciona o pensamento de quem quer a melhoria para todos e para quem quer a melhoria apenas para meia dúzia. Mas isso são coisas que o mundo todo fez. Olha, era impossível você colocar 5 milhões de estudantes na universidade, porque o Brasil só tinha 1 milhão, porque só tinha quem podia, e o pobre que tinha que sofrer para chegar lá. Hoje o pobre tem direito à universidade. Não contente com isso, sabendo que iria ter uma predominância de universidades particulares, o Lula foi construir 20 universidades no Brasil em 13 anos. O Brasil tinha 49 universidades em 200 anos.
São essas atitudes, Marcinha, que fazem a diferença. É por isso que ele não vendeu ilusão. Bom dia, ilusão. Bom dia, ilusão.